Bem-vindos à nossa aula sobre a purificação da água. Primeiro, vamos assistir 2 vídeos do telecurso sobre a purificação da água. E depois, para concluir, teremos uma explicação rápida sobre tudo que aprendemos nos vídeos. Boa aula! Oi, com licença. Você sabe de onde vem essa água que você estava usando? Vem da represa. Essa água vem das represas, né? Dos rios. Se viesse do mar, daria pra usar? Não dá pra usar. Eu acho que não. Por quê? Porque é água salgada. Bom, desde que a água do mar fosse devidamente tratada, tudo bem, eu usaria. Mas você acha que dá pra limpar a água do mar? Eu acho que dá. É exatamente essa a questão da nossa teleaula de hoje. Dá pra limpar a água do mar? Mas antes de responder essa pergunta, nós vamos aprender várias outras coisas. Na teleaula de hoje, vamos aprender 3 maneiras de separar um sólido de um líquido: a decantação, a peneiração e a filtração. E mais, você vai saber o que é uma solução, um solvente, um soluto e vai aprender o que é dissolução. Todos a postos? Então vamos em frente que a nossa teleaula está começando. E aí? Tudo bom? Obrigado. Oi! Eu não sei você, mas eu sou um curioso. Eu gosto de entender as coisas, saber como e por que as coisas acontecem. Agora mesmo eu estava lendo aqui no jornal a respeito do problema de abastecimento de água. O rio que abastece a cidade está com um problema de poluição. Então, isso. Você deu pra falar sozinho agora? Ô Paulo, que nada, eu tô aqui pensando a respeito do problema de abastecimento de água. Você deve estar sabendo, né? Ah, tô sabendo, eu vi ontem na televisão. A população vai continuar sofrendo com a falta de água, mesmo com a volta das chuvas. O rio que abastece a cidade continua com problemas de poluição e mais de 250 mil pessoas estão sendo prejudicadas diariamente pelo corte de abastecimento de água. A falta d'água tem atrapalhado a vida de muita gente, mas mesmo assim muitas pessoas não se conscientizaram da gravidade desse problema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, com licença. Você acha que a falta d'água tem atrapalhado muito a sua vida? Pra mim, tanto faz. Como assim? Por que tanto faz? Porque eu quase não fico em casa e por isso eu gasto pouca água. E você, o que você acha? Eu não me importo muito com isso, não, porque eu até prefiro tomar um suco. Acontece que muitas vezes a gente consome água mesmo sem perceber. No caso dele, por exemplo, que só gosta só de consumir suco, para fabricar uma lata com 1 litro de suco são necessários 100 litros de água. Quanto a gente gasta de água? Então, eu vi uma coisa super interessante nessa revista. Aqui. Escuta só. Mais de 97% de toda a água que existe na Terra está no mar. Quer dizer, de cada 100 litros de água que existem, 97 estão no mar. Apesar disso, o homem não utiliza a água do mar porque ela é salgada. Ah, já sei o que você tá pensando, Clóvis. Será que não dá pra tirar o sal da água do mar? Sabe que eu já pensei nisso muitas vezes? Pois eu fui mais longe da minha curiosidade. Eu parti para a prática. Eu pedi para um amigo meu que foi pro litoral me trazer 1 litro de água do mar. Aí eu comecei as minhas experiências. A primeira coisa que eu reparei é que a água estava cheia de areia. E agora? Como é que eu vou tirar essa areia daí? Ah, já sei. Deu certo. Na verdade, eu tinha certeza que era só deixar a areia quietinha que a areia ia acabar indo pro fundo da garrafa. E foi o que aconteceu. Vamos ao laboratório. Existem vários métodos de separar uma mistura composta por um líquido e um sólido, como a água e a areia, por exemplo. O mais simples desses métodos consiste em deixar a mistura em repouso, esperando que a parte sólida da mistura se deposite no fundo do recipiente. Esse método é chamado de decantação. Nesse desenho, podemos ver o que acontece na decantação. É muito simples. Com o repouso, as partículas mais pesadas vão para o fundo do recipiente. Nós estamos aqui na estação de tratamento de água e vamos falar com o químico responsável para saber a causa do corte do fornecimento da água. Afinal, qual é o problema? O problema é um tipo de alga, é uma espécie de plantinha, né, que acaba chegando até as nossas represas por causa da poluição. Essas algas acabam invadindo os tanques de decantação e chegando até os filtros e entupindo. Então nós temos que diminuir a vazão de água para limpar os filtros e assim essa é a razão do corte. O senhor falou em tanques de decantação, quer dizer então que a decantação também é usada no tratamento de água? Ah, perfeitamente. É uma das etapas do tratamento. E a decantação também é muito usada em processos industriais. A grande vantagem da decantação é que é um processo fácil e barato. E a desvantagem é o tempo da separação, né? O processo é lento. Falando em tempo, quando o fornecimento vai ser regularizado? Amanhã de manhã o fornecimento já deve estar regularizado. Obrigado, bom dia. Até logo. Clóvis,
Quer dizer que a areia da água do mar foi pro fundo do copo, não é isso? Agora, depois da decantação, o que você fez? Então, aí eu tentei separar um pouco da água para observar melhor. Mas a areia que estava no fundo teimava em vir junto. Tá, então eu tive uma ideia. Utilizar uma peneira bem fininha para fazer a separação, ou melhor, a peneiração. A areia mais grossa e as sujeiras ficaram na peneira. E a água que passou pela peneiração ficou um pouco mais limpa, mas não o suficiente. A água ainda tinha muita areia e por isso não estava transparente. Ao contrário, ela estava turva. Transparente, que se deixa atravessar pela luz, permitindo a visão dos objetos. Turvo, opaco, embaciado, escuro, sombrio. Aí, eu resolvi fazer um cafezinho enquanto pensava no meu problema. E foi observando o café que eu tive outra ideia. É claro! Eu vou filtrar a água usando o filtro de papel para café. É isso. Filtração. O resultado da filtração foi excelente. Aparentemente a areia ficou toda no filtro e a água ficou bem clarinha, transparente. Num desenho fica bem fácil entender a filtração. Veja, as partículas menores passam pelo filtro, enquanto que as maiores ficam retidas. Tudo bem. A filtração deixou a água do mar bem transparente, mas e o sal? Ela conseguiu separar a água do sal? Na hora foi o que eu pensei. A água estava tão clara, tão transparente, mas quando eu experimentei, eu vi que estava salgada como toda a água do mar. Você tá louco? Você experimentou a água do mar? O que tem? Só um pouquinho. Mas que isso? Que tem? E você lá sabe de onde seu amigo trouxe essa água? E essa água que você tá bebendo, você sabe de onde ela vem? Será que o Paulo tem razão? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. É lógico que o Paulão tem razão. A gente nunca deve colocar uma água na boca sem saber se ela foi devidamente tratada. Isso pode ser perigoso. Agora deixa eu ver. Será que água transparente significa água pura? É claro que não. É só pensar na água do mar que foi filtrada. Ela tem muitas substâncias que a gente não pode ver, como o sal. Ou seja, ela é transparente, mas não é pura. Já sei o que você deve estar pensando. Como é que uma substância pode estar misturada na outra sem ser vista? Como sal na água, por exemplo. Para responder essa pergunta, eu acho melhor a gente dar um pulo até o laboratório. Vamos ao laboratório. Veja, temos aqui 2 recipientes com água pura e transparente. Num deles, vamos colocar sal e misturar bem. Olhe o que acontece. O sal sumiu. Não dá para ver nenhuma diferença entre a água salgada e a água sem sal. Quando misturamos uma substância na água e ela some, como o sal sumiu, dizemos que a substância se dissolveu. Isso se chama dissolução. Quando se dissolve uma substância na água, ela continua transparente. Mas atenção, transparente não quer dizer incolor. Veja. Vamos dissolver corantes diferentes nos 2 recipientes. As soluções têm agora cores diferentes, mas como podemos ver, elas continuam transparentes. Veja nesse desenho como acontece a dissolução. No início, as partículas da substância que foi colocada na água estão todas juntas. Mas com a agitação, aos poucos elas vão se soltando, de maneira que, no final, ficam uniformemente distribuídas pela solução. Bom, é hora de aprender algumas definições. Vamos lá. A transparência é uma propriedade muito importante das soluções. Solução. Um líquido que contém uma substância dissolvida se chama solução. Misturando água e sal, por exemplo, preparamos uma solução de sal em água. Soluto. O sal é o soluto. Solvente. E a água é o solvente. Todas as soluções são transparentes. O leite, por exemplo, não é uma solução, pois é uma mistura turva, não transparente. Transparência, solução, soluto e solvente. Preste atenção que nós vamos repetir. Transparência, solução, soluto e solvente. Quando a gente dissolve alguma coisa num líquido, temos uma solução. Toda solução é transparente. No caso de uma solução de sal em água, o sal é o soluto e a água é o solvente.
Ao fazer essa reportagem sobre o corte do fornecimento de água, fiquei bastante interessada nessa história de limpar a água do mar. Nós já vimos que é possível separar a areia da água do mar através de um filtro de papel. E vimos também que o sal continua dissolvido na água, mesmo depois da filtração. Agora, o que aconteceria se nós deixássemos a água do mar quieta, paradinha? Será que o sal iria para o fundo? Em outras palavras, será que é possível separar o sal da água do mar através da decantação? Não. Acho que sim. Não. Não sei. Pois é, parece que as pessoas não têm muita certeza sobre esse assunto. E você sabe? Será que a decantação pode nos ajudar a resolver esse problema? Decantação. Sabe que eu acho que essa é uma excelente ideia? E não é não, Paulão. Eu deixei a água do mar quietinha de um dia para o outro e o sal que estava dissolvido da água não decantou. A água ficou salgada do mesmo jeito. Aí, uma freguesa da banca que é química me explicou que quando uma substância está dissolvida num líquido, não adianta que ela não se separa sozinha. Não, mas espera aí. A areia estava dissolvida na água do mar e decantou. Não, engano seu, Paulão. A areia não estava dissolvida. Ela estava simplesmente misturada. É por este motivo que a água do mar estava turva. E a gente viu que para separar uma substância que está apenas misturada, basta decantar, peneirar ou filtrar. Quando uma substância está dissolvida mesmo, a água fica assim, ó, transparente. Aí precisa fazer outra coisa para separar. Que coisa? Não sei. É justamente isso que eu vou descobrir quando eu for lá no laboratório, onde essa freguesa, que é química, trabalha. Ela me convidou. E quando é que você vai? Só na próxima teleaula. Nossa, Clóvis, o papo tá ótimo, mas tá na minha hora. Opa. Mas olha lá, hein? Depois você vai ter que me explicar direitinho como é que faz para separar o soluto do solvente. No caso dessa solução de água em sal. Isso, soluto, solvente, solução. Gostei de ver, rapaz. Tchau. Opa. Bom, ainda não foi dessa vez que a gente conseguiu separar o sal que está dissolvido na água. Mas se você reparar bem, hoje a gente aprendeu um bocado de coisa. Preste atenção para você ver. Nossa, essa água não dá nem pra beber, tá tão salgada quanto a água do mar. Trata-se de uma solução de sal em água. Como nós já vimos na última teleaula, não dá pra separar o sal da água nem pela decantação, nem pela peneiração, nem pela filtração. Mas o que acontece se a gente ferver essa solução? Será que o sal evapora junto com a água ou o sal fica? Não sei. Não, o sal, no caso, ficaria, não, o que evapora é a água. A água evapora e o sal continua, resseca na panela. E você, o que você acha? O sal evapora com a água? Ou o vapor da água vai e o sal fica? Esse é um dos temas da nossa teleaula de hoje. O que acontece se a gente ferver a água do mar? E tem mais. Vamos ver ainda o que é uma solução saturada e uma solução insaturada. Vamos ficar sabendo o que é um fenômeno. E vamos descobrir que é possível mudar o estado físico de um material variando a temperatura. Todo mundo pronto? Ótimo, porque agora nós vamos começar a nossa teleaula. Que absurdo! Oi, desculpa. Você não sabe o que eu acabei de ler nessa revista. Você sabe quantos litros de água são necessários para produzir um único ovo? 450 litros de água. Bom dia, Clóvis. E pelo jeito você continua preocupado com quanto a gente gasta de água, né? Ai, não é pra tá? 5.400 litros de água para produzir uma dúzia de ovos. Nossa! Mas essas galinhas estão bebendo muita água, não? Engraçado, mas não são as galinhas que bebem essa água toda, não. Para fazer ração para galinha, você precisa de milho. Agora, para o milho crescer, você precisa regar o milho. E também você precisa de adubo. E para a fabricação de adubo, você também precisa de água. E nesse processo todo é que consome essa água toda. Imagina só 450 litros de água para produzir um único ovo. Esse Clóvis não brinca em serviço, viu? Ele anda tão preocupado com esse negócio de água que ele até na outra teleaula tentou limpar a água do mar. Lembra? Até que ele conseguiu deixar a água do mar bem transparente, separando a areia e outras impurezas. Mas ela continuou salgada. Quando um produto está dissolvido com outro, como o sal na água, precisa de outra coisa para separar. Essa outra coisa é o que ele ia descobrir com a freguesa da banca, que é química. É isso mesmo. Eu sou a química, freguesa lá da banca. Eu tinha combinado com o Clóvis de ele vir aqui para ver como separa a água do sal. Mas essa semana está muito corrida e eu tive que cancelar. Mas eu passei lá na banca e dei uma dica pro Clóvis. Para separar a água do sal, tem que ferver a água até ela evaporar toda. Ferver a água do mar? Foi o que ela disse. E você ferveu? Bom, a água do mar, assim, propriamente dita, não, porque minha mulher que não estava sabendo da experiência jogou minha água do mar fora. Mas eu pus a cabeça para funcionar. O que eu fiz foi preparar uma solução de sal em água imitando a água do mar.
E foi aí que aconteceu uma coisa interessante. Ué, mas não está dissolvendo? Será que eu coloquei sal demais? Será que eu preciso mexer mais? Que fenômeno é esse? Bom, para mim, um fenômeno é algo que ocorre na natureza, né? É alguma coisa que acontece na natureza. O eclipse é um fenômeno. Fenômeno é uma daquelas palavras que tem vários sentidos. Mas em ciência, fenômeno tem um significado muito simples. Quer dizer acontecimento. Vamos ver alguns exemplos que fica mais fácil de entender. Primeiro, veremos alguns fenômenos sociais, que são acontecimentos que ocorrem na sociedade. Ir à escola, participar de uma passeata e seguir a moda são alguns exemplos de fenômenos sociais. Vamos ver agora os chamados fenômenos naturais. Uma flor que desabrocha, um vulcão que entra em erupção, a evaporação da água, um papel queimando. Todos esses são exemplos de fenômenos naturais. Na ciência, nós estudamos os fenômenos naturais e, no caso da química, os fenômenos naturais que ocorrem com a matéria, ou seja, com as substâncias líquidas, sólidas ou gasosas. Um exemplo, a dissolução do sal na água. Aí o que eu fiz? Agitei bastante a solução de sal em água para ver se o problema não era justamente a falta de agitação. Resultado, mesmo depois de mexer muito, continuava sobrando sal no fundo do copo. Aí fiquei matutando que conclusão eu devia tirar desse fenômeno. E aí, Clóvis, você chegou a alguma conclusão? Bom, a conclusão que eu cheguei foi a seguinte. Eu tinha colocado sal demais na água. Então eu teria que preparar uma outra solução com menos sal. Ah, mas isso está na cara. Eu quero saber que fenômeno é esse do sal não se dissolver todo na água. Ah, você também quer saber que fenômeno é esse? Então só dando pulo lá no laboratório, né? Vamos ao laboratório. Na verdade, o que aconteceu foi que o nosso amigo Clóvis preparou o que a gente chama de solução saturada. Uma solução saturada é uma solução que tem a quantidade máxima de substância dissolvida. Quando a gente tenta colocar um pouquinho mais de soluto numa solução saturada, veja o que acontece. O soluto em excesso vai para o fundo do recipiente. Essa é a característica de uma solução saturada. Não dá para dissolver mais nada nela. Mas peraí, e a água do mar? A água do mar é uma solução saturada? Nada, ao contrário. A água do mar é uma solução insaturada. Então, é isso mesmo que você está pensando. Numa solução insaturada, como a água do mar, ainda dá para dissolver bastante sal. Quer dizer que para uma solução ficar parecida com a água do mar, ela precisa ser uma solução insaturada, ou seja, com pouco sal. Foi exatamente o que eu fiz. Ah! Perfeito! Todo o sal se dissolveu na água. E agora? O que eu tenho que fazer com a solução? Para separar o sal da água, tem que ferver a água até ela evaporar toda. Ah, lembrei, tem que ferver a solução. E agora? O que será que vai acontecer? Ai, sinceramente não saberia responder. Fica muito salgado. Eu acredito que dilua. Vai evaporar a água. O sal vai pro fundo da panela. Cristaliza o sal. Como a gente viu, as opiniões aqui são bastante variadas sobre esse assunto. Mas antes da gente ver o que acontece quando a gente ferve a solução de água e sal, vamos refletir sobre um fenômeno mais simples que está presente no nosso dia a dia. O que acontece quando a gente esquenta ou esfria a água da torneira ou do filtro? Vamos pensar um pouco? As coisas acontecem mais ou menos da seguinte maneira. No gelo, as partículas que formam a água estão todas bem arrumadinhas e se movimentam só um pouquinho. É o estado sólido. Quando o gelo ganha energia, suas partículas começam a ficar mais livres e a se movimentar mais. Temos então o estado líquido. Com mais energia ainda, a água se transforma em vapor. As partículas passam a se movimentar bem rapidamente e em todas as direções. É o estado gasoso. A água se transformar em gelo ou o gelo se transformar em água são coisas bastante comuns. A mesma coisa a gente pode dizer da água se transformar em vapor. Agora nós vamos ver como também é bastante comum o vapor se transformar em água. Olha só, o vapor que está saindo dessa cafeteira, ao encontrar a superfície fria deste copo, transforma-se em água ou em gotas de água.
A mesma coisa acontece com a famosa cerveja suada. O vapor que está aqui no ar, ao se encontrar com a garrafa gelada, transforma-se também em pequenas gotas de água. Viu só? Tudo isso é bastante comum no nosso dia a dia. Depois da gente ver todas essas transformações no estado físico da água, nós vamos ver finalmente o que acontece se a gente ferver a água do mar. Olha só, o sal que estava dissolvido na água ficou tudo no fundo da panela. Eu sabia. Eu tinha certeza que se a gente fervesse a água do mar, a água evaporava, mas o sal não. Pois é exatamente isso que acontece. A água evapora e o sal fica. Exato. A minha freguesa química tinha razão. Para separar o sal da água, é só deixar ferver a solução, deixando evaporar a água. Não, vamos com calma, Clóvis. Tá certo que você separou, mas você não está preocupado com a falta de sal, e sim com o grande consumo de água, não é mesmo? E nesse caso aí, a água evaporou e o sal ficou. Quer dizer, separou, mas não levou. Você tem razão, por isso eu não aguentei, peguei o telefone, liguei para essa cliente lá no laboratório. Olha, não, porque eu liguei mesmo, eu não desisto com facilidade não. É verdade. O Clóvis me ligou e contou tudo o que ele tinha feito. Aí eu disse para ele que ele tinha feito somente a metade do processo de separação. Porque o certo é a gente pegar todo o vapor que sai durante o processo e esfriar esse vapor, para que ele se transforme em água de novo. Aí sim teremos a água e o sal separados. Mas isso não dá para fazer numa panela. Precisa deste aparelho especial aqui, o aparelho de destilação. Aparelho de destilação? Que negócio é esse? Ela falou para ir no laboratório que ela me explica tudinho. Já sei. Só na próxima teleaula, não é isso? Exatamente. Por enquanto, a gente vai ver o que a gente aprendeu hoje. Agora que já assistimos os vídeos do telecurso, iremos explicar algumas coisas importantes sobre a purificação da água. Como vimos no vídeo, um jeito muito prático de separar um sólido da água é pela decantação. Por exemplo, se você tiver uma mistura de água com areia, você pode esperar a areia se sedimentar no fundo e depois tirar a água dessa areia. Assim, você separa a água da areia. Outra forma de separar a água da areia é usando um filtro, como por exemplo um filtro para café. Em aulas passadas, aprendemos o que é ponto de ebulição. Para quem não lembra, ponto de ebulição é a temperatura que uma substância ferve. O ponto de ebulição da água é 100 graus. Do álcool é 78,3 graus. Do éter é 35 graus. Do nitrogênio é 195 graus abaixo de zero. Do gás de cozinha é 42 graus abaixo de zero. Agora, vamos nos lembrar o que é condensação. Sabe aquela garrafa gelada que você tira da geladeira? Por que ela fica cheia de água em volta? Você saberia responder? Como já vimos, isso acontece porque há muitas moléculas de água flutuando no ar. Elas formam a umidade do ar. Quando essas moléculas de água batem no vidro frio da garrafa, elas se transformam em gotinhas de água. O que aconteceu aí foi uma condensação. A condensação acontece quando as moléculas de água flutuando no ar se transformam em gotinhas de água na superfície da garrafa. Agora, veremos qual é a diferença entre uma solução e uma mistura. Numa solução, as partículas dissolvidas na água são muito pequenas, do tamanho de moléculas mesmo. Essas partículas ficam sempre dissolvidas na água e nunca se acumulam no fundo. Por serem tão pequenas, essas partículas não podem ser vistas e a solução continua transparente, como se não tivesse nada dissolvido na água. Já numa mistura, as partículas são bem grandes e podem ser vistas. Elas às vezes até se acumulam no fundo do recipiente. Por serem grandes, essas partículas impedem a passagem da luz, deixando a água turva ou com aspecto de água suja. Recapitulando, numa solução, as partículas são muito pequenas, do tamanho de moléculas. Já numa mistura, elas são relativamente grandes. Uma solução é sempre transparente, já uma mistura nunca é transparente. Uma solução nunca decanta, ou seja, nunca as partículas dissolvidas ficam acumuladas no fundo. Já numa mistura, as partículas muitas vezes decantam. Pergunta: essa é uma solução ou é uma mistura? É uma mistura, claro, pois além de estar com aspecto não transparente e de água suja, existem partículas sedimentadas no fundo. E essa é mistura ou uma solução? Novamente, é uma mistura, pois não é transparente e muitas vezes há sedimento no fundo. Agora, uma difícil. Essa é uma solução ou uma mistura? É uma solução, pois nada fica no fundo da Coca-Cola. Além disso, as partículas da Coca-Cola são muito pequenas, do tamanho de moléculas. A Coca-Cola tem um corante que a deixa escura, mas ela continua sendo transparente. Ela deixa a luz passar, tal como as lentes de um óculos de sol. Uma substância pode ser colorida e continuar transparente. Agora, uma mais fácil. Água com sal é uma mistura ou é uma solução? É uma solução, claro, pois o sal desaparece totalmente na água e não fica nada no fundo se você misturar bem. Além disso, é uma solução transparente. Agora, a questão é, como fazemos para separar a água e o sal?
Este vídeo que assistiremos agora vai tirar uma dúvida bem importante. Será que quando esquentamos uma solução de água com sal, um pouco de sal evapora junto com a água? Ou será que nenhum sal evapora junto com a água? Preste atenção no vídeo. Vamos ao laboratório. Vamos lá. Primeiro, colocamos o sal numa cápsula de porcelana e fazemos a pesagem. Resultado, 64,85 gramas. Agora, colocamos água para dissolver o sal. E em seguida vamos ferver a solução. Pronto. Toda a água evaporou. Vamos pesar novamente. Olha só, o peso é exatamente o mesmo. Quer dizer, o sal não evaporou com a água. Portanto, a resposta é não, nenhum sal evapora junto com a água. Agora, veremos o que é uma solução saturada e uma solução insaturada. Uma solução insaturada é uma solução que tem pouca substância dissolvida e pode dissolver mais. Já uma solução saturada é uma solução que já tem tanta substância dissolvida que não consegue dissolver mais nada. Tudo que você tentar dissolver a mais irá direto para o fundo do frasco. Cada substância tem uma quantidade máxima que pode ser dissolvida na água sem ir nada para o fundo. Isto é chamado de coeficiente de solubilidade de uma substância. Por exemplo, 1 litro de água pode dissolver quantos gramas de sal? Na tabela, vemos que o coeficiente de solubilidade do sal é 359 gramas por litro. Isso significa que 1 litro de água pode dissolver no máximo 359 gramas de sal sem que nada fique no fundo. Então a resposta é 359 gramas. A segunda pergunta. 1 litro de água pode dissolver apenas 359 gramas de sal. Se você colocar 1 grama de sal a mais do que isto, o que acontecerá com esse 1 grama a mais? A resposta é que irá para o fundo do recipiente. A terceira pergunta. 1 litro de água pode dissolver quantos gramas de açúcar? Como vemos na tabela, o coeficiente de solubilidade do açúcar é 2019 gramas por litro. Isso significa que, se mexermos bem, podemos dissolver até 2019 gramas, ou 2,19 kg de açúcar em 1 litro de água sem que fique qualquer resto de açúcar no fundo. A última pergunta. 1 litro de água pode dissolver apenas 2.019 gramas de açúcar. Se você colocar 2.029 gramas de açúcar em 1 litro de água, quantos gramas de açúcar irão para o fundo? A resposta é 10 gramas. Agora, tente responder. A água do mar tem 35 gramas de sal em cada litro de água. Então a água do mar é uma solução saturada ou é uma solução insaturada? A resposta é que a água do mar é uma solução insaturada, pois o coeficiente de solubilidade do sal é 359 gramas por litro. Ou seja, a água do mar precisaria ser 10 vezes mais salgada para ser uma solução saturada. Agora, veremos um aparelho muito importante na química chamado de aparelho de destilação. Esse aparelho serve para separar o sal da água, mas com esse aparelho, a água que evapora não é perdida, e sim capturada e cai pura em outro recipiente. Observando essa figura, você consegue adivinhar como um aparelho de destilação funciona? Primeiro, a água com sal ferve num balão de vidro. O vapor da água sobe pelo recipiente e entra num tubo chamado condensador. Esse tubo tem água circulando em volta para resfriá-lo. Quando o vapor entra nesse tubo frio, ele se condensa e vira água líquida. Essa água líquida cai nesse outro recipiente. Essa água é água pura. Também chamamos ela de água destilada. Para resumir, veja o vídeo a seguir de como um aparelho de destilação funciona. Com a água em ebulição, a produção de vapor aumenta e ele começa a chegar no condensador. O que acontece? Isso mesmo, a condensação. Como o condensador está mais frio, o vapor vira água de novo. Eis a explicação do porquê das gotas de água no condensador. Só falta responder o motivo da diminuição do volume de água no balão. Ora, essa é muito fácil. É porque a água está se transformando em vapor. É claro que esse vapor vira água de novo, gota a gota, só que em outro recipiente. Então, gente. Agora, veremos como se faz o álcool. O álcool é feito a partir do caldo de cana, também chamado de garapa. Mas para transformar o açúcar do caldo de cana em álcool, é necessário adicionar fermento de pão no caldo de cana. O fermento de pão é feito de um tipo de fungo vivo e microscópico chamado de levedura. Esses fungos microscópicos irão se alimentar do açúcar do caldo de cana e transformá-lo em álcool. Mas isso só acontece quando há pouco ar presente. Essa é a garapa fermentada. Ela está com bastante álcool misturado. A garapa fermentada é colocada num aparelho chamado alambique, que é feito de cobre. A garapa ferve perto dos 78 graus, que é a temperatura de ebulição do álcool.
Mas 78 graus ainda não é a temperatura de ebulição da água. Isso significa que irá evaporar mais álcool do que água. O vapor do álcool entra num tubo, que leva até uma serpentina mergulhada na água. Ali, o vapor de álcool se condensa e se transforma em álcool líquido. Depois, esse álcool líquido cai num barril. É assim que se faz álcool e também cachaça. A cachaça é uma bebida destilada, pois passou pelo processo de destilação num alambique. Agora vamos aprender um pouco sobre o que são bebidas destiladas e fermentadas. Mas antes, uma nota de advertência. O álcool, mesmo em pequenas quantidades, faz muito mal para crianças e adolescentes, pois atrapalha o desenvolvimento do cérebro e causa mutações em óvulos e espermatozoides. Estudos comprovaram que crianças e adolescentes que usaram bebidas alcoólicas tiveram resultados piores em testes de inteligência quando adultos. E também tinham maior chance de terem filhos com problemas, pois o álcool danificou para sempre seus óvulos e espermatozoides. Hoje, existem cervejas e bebidas sem álcool. Prefira sempre essas. Após essa advertência necessária, vamos voltar para a matéria. Vamos ver qual a diferença entre bebidas fermentadas e bebidas destiladas. O caldo de cana, quando fermentado com fermento de pão, gera o caldo de cana fermentado. Se você colocar esse caldo de cana fermentado e cheio de álcool num alambique e destilá-lo, o resultado será a cachaça. A água com mel fermentada é chamada de hidromel. Era a bebida alcoólica usada pelos índios desde muito antes de os europeus aparecerem por aqui. Se você fermentar o hidromel, terá aguardente de hidromel. O suco de uva fermentado com fermento de pão gera o vinho. Se o vinho for destilado no alambique, o resultado será o conhaque. Qualquer fruta pode ser usada para fazer vinho. Por exemplo, existe vinho de cereja, vinho de amora, etc. E também existem conhaques de cereja, de amora, etc., que se formam quando esses vinhos são destilados. A champanhe é um tipo de vinho com bolhas formadas pelo fermento. Quando o caldo de cana é fervido, ele forma um caldo escuro e viscoso, chamado melaço. Se o melaço for misturado com água e fermentado, dará origem ao melaço de cana fermentado, que não tem um gosto muito bom. Se o melaço de cana fermentado for destilado num alambique, dará origem ao rum. Grãos como o trigo e a cevada, quando são moídos com água e fermentados com fermento de pão, geram a cerveja. Além de trigo e cevada, outros cereais são usados para fazer cerveja, tais como o arroz e o milho. Aliás, a maioria das cervejas vendidas em supermercados é feita basicamente com arroz ou milho. Se a cerveja for destilada num alambique, irá gerar a vodka. Se a vodka for envelhecida em um barril de carvalho, gerará o whisky. Arroz moído com água e fermentado com uma levedura especial dos japoneses se transforma em saquê. Se o saquê for destilado, ele gerará uma bebida alcoólica chamada sochu. Agora, mudaremos um pouco de assunto, mas continuaremos falando de destilação. Você sabe o que é um náufrago? Um náufrago é o sobrevivente de um naufrágio, ou seja, uma pessoa perdida no meio do oceano. Antigamente, muitas pessoas morreram assim, pois no meio do oceano não havia nada para beber. É esquisito morrer de sede no meio de um monte de água, mas beber água do mar é pior do que não beber nada. Então foi inventado um aparelho para salvar a vida de náufragos, produzindo água pura em grandes quantidades. Por dentro, esse aparelho é assim. Você consegue adivinhar como esse aparelho funciona? Primeiro, você coloca a água do mar dentro do aparelho. O calor do sol faz a água do mar evaporar e se condensar nas paredes do aparelho. Depois, essa água pura vai para uma bolsa, onde fica armazenada. Caso a pessoa esteja num deserto, ela pode até usar sua urina para formar água pura usando esse aparelho. Para perdidos no deserto, há uma outra técnica de formar água. É esse aparelho aí. Você consegue adivinhar como ele funciona? Acontece que as plantas evaporam água. Essa água evaporada pelas plantas pode se condensar na lona de plástico e escorrer para um recipiente bem no meio. Sabemos que muitas regiões do mundo são imensos desertos, como o deserto do Saara, aí em cima da África. Por incrível que possa parecer, há cidades no meio do deserto. Dubai, por exemplo, é uma cidade que fica no meio do deserto, fica bem onde essa flecha está apontando. Dubai é uma cidade com milhões de pessoas, mas a maior parte do ano só há rios secos, além de belas praias nas margens do oceano. Então, como as pessoas tomam água, banho de chuveiro e até banho de piscina em cidades como Dubai? Acontece que essas cidades no meio do deserto têm enormes usinas de dessalinização da água do oceano. Elas retiram o sal da água usando filtros muito finos e caros, mas fazem isso em quantidades colossais. Mesmo assim, por incrível que pareça, a água lá em Dubai tem o mesmo preço que aqui em nossa cidade. E isso que a água de nossa cidade vem já sem sal do rio Guaíba, bastando limpá-la. É um sinal de que a água no Brasil ainda é muito cara. Bom, chegamos ao final de nossa aula. Agora, pegue suas folhas de estudo e faça os exercícios.